Por que saber se comunicar é a chave para enriquecer na internet? O que fazer para melhorar as suas habilidades de comunicação e como usar essas habilidades para transformar conteúdos em riqueza? Meu nome é Júnior Tuel, sou copywriter, comunicador e a minha missão é fazer você se conhecer, reconhecer a sua missão e ser conhecido por isso. E neste canal nós falamos de assuntos de autoconhecimento, de propósito e de comunicação. E se você tem mais interesse sobre esses assuntos, quer se aprofundar cada vez mais, saber como se comunicar bem, enriquecer, ser muito bem pago por aquilo que você faz, atrair inúmeras pessoas, vender mais, gerar muito mais clientes, enquanto você vive aquilo que há de melhor para ser vivido e aquilo que completa você enquanto pessoa, é só você se inscrever aqui nesse canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificação para você sempre ser avisado de novos conteúdos que eu publico aqui. A verdade é que só é possível enriquecer de forma honesta vendendo. E para vender qualquer coisa, você precisa saber se comunicar bem. As pessoas mais bem-sucedidas da atualidade, todas, são excelentes comunicadoras. E com um excelente comunicador, eu não quero dizer ser uma pessoa muito eloquente, ser uma pessoa com habilidade de subir num palco e falar para milhares de pessoas. Não é disso que você precisa na internet para se comunicar. Para se comunicar na internet, você precisa de 3 coisas que, se você implementar a partir de hoje, a sua comunicação se tornará muito mais atraente e convincente. Os seus conteúdos serão originais e você conseguirá transformar conteúdo em atenção e atenção em riqueza com muito mais facilidade. O primeiro desses pontos que deixam a sua comunicação muito mais atraente e convincente, que transformam os seus conteúdos em conteúdos magnéticos, que fazem as pessoas te dar atenção e te entregar o dinheiro delas em troca da sua solução, é a originalidade. Originalidade nada mais é do que você transmitir a sua personalidade, a sua essência no seu conteúdo. É você conseguir fazer de cada conteúdo seu uma réplica de você mesmo que trabalha 24 horas para atrair as pessoas certas que podem ser ajudadas por você e que elas não têm outra opção a não ser comprar de você. Porém, para conseguir ser original, você precisa de algumas ferramentas que extraem isso de você. Algumas pessoas conseguem naturalmente expressar originalidade, já nascem com certa aptidão e facilidade para serem autênticas. Outras pessoas, a maioria delas, precisa de ferramentas para extrair delas características que são únicas e exclusivas delas. Características que são parte herdadas de figuras arquetípicas, figuras que representam, que geram certas percepções na sociedade e que todos nós nascemos com elas e que elas são despertas a partir de situações que nós vivemos e também da mistura dessas experiências que nós vivemos no dia a dia, que faz com que nós manifestemos uma ou outra figura. Exemplo, quando eu era criança, vi meu pai sair de um terreno onde era de outra pessoa, em que ele trabalhou por mais de 30 anos, e comprar um terreno abandonado para onde ele nos levou com a nossa família. Para muitos, aquilo era só um homem limpando um terreno abandonado, mas para o Júnior, enquanto criança, o meu pai tipificava a imagem de um explorador. Ver o meu pai fazer aquilo fez com que eu integrasse na minha personalidade essa característica exploradora e a partir daí nunca mais consegui deixar de ser um explorador. A partir disso eu desenvolvi novas tendências, mas essa do explorador ficou inata. Mas não se preocupe, se você não entende nada do que são figuras arquetípicas, de como a gente integra isso em nossa personalidade, como você pode usar essa ferramenta para atrair multidões a partir do seu conteúdo até você, eu vou deixar um link aqui no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, nesse link, você vai acessar a pré-venda do livro A Arte de Se Destacar. Comprando esse livro na pré-venda, você vai ganhar o audiolivro completo para ouvir em qualquer momento. Esse livro vai ensinar você a extrair de você toda essa essência, a ver quais dessas figuras arquetípicas estão integradas na sua personalidade, como você pode condensar tudo isso em um tom de voz, em um formato de conteúdo que expressa com originalidade quem você é e atrai inúmeras pessoas até você. Então, se você quer se aprofundar nesse assunto, clique no primeiro link aqui do comentário e compre na pré-venda A Arte de Se Destacar para você conseguir se aprofundar. Mas voltando para o tema originalidade, todos os grandes formadores e criadores de conteúdo, aqueles que de fato enriquecem com a sua produção de conteúdo, eles entenderam na essência todas essas ferramentas que eu mencionei que são entregues no livro A Arte de Se Destacar e eles encontraram um formato que expressa essa identidade única de cada um,
de forma fiel, que faz com que cada um dos conteúdos seja uma réplica deles mesmos falando 24 horas por dia, para que as pessoas sejam atraídas, se conectem e sejam convencidas de que elas são as melhores pessoas para ajudá-las. Depois de ser original, de encontrar esse formato que transmite essa originalidade, nós temos a repetição. Todas as pessoas que fazem conteúdo e produzem riqueza através desse conteúdo são repetitivas em falar aquilo que para elas é uma verdade. Elas repetem isso de tal forma e de forma intencional que elas doutrinam as pessoas a entender que não existe uma outra solução senão aquela. E se tratando de resolver aquele problema que ela se propõe a resolver, se tratando de alcançar aquele resultado que ela se propõe a ajudar as pessoas a alcançar, não existe um outro caminho. Aquele caminho é o único, porque ela repetiu aquilo inúmeras vezes e as pessoas foram doutrinadas a entender que aquele caminho é o ideal. Mas para que de fato essa repetição funcione, nós precisamos de um terceiro elemento, que é a coerência. Coerência é hoje eu falar que para você conectar, atrair muitas pessoas e gerar riqueza a partir da sua comunicação, você precisa ser original no seu conteúdo. Daqui a 6 meses eu continuar sustentando que conteúdo original é o que vai fazer as pessoas serem atraídas até você. Daqui a 6 anos eu continuo falando que conteúdo original vai ajudar as pessoas a serem atraídas até você. Daqui a 10, 20, 30 anos eu continuo falando. Eu vou melhorando, eu vou lapidando, vou otimizando, mas existe coerência na minha comunicação. Eu não posso falar uma coisa hoje, outra amanhã e outra depois de amanhã. Bom, mas como é que você pega toda essa originalidade e transforma isso em conteúdo que vai ser transformado em riqueza? Para você conseguir transformar a sua comunicação, o seu conteúdo em riqueza, você precisa seguir as 3 etapas básicas da comunicação. Essas 3 etapas são o que nós chamamos de topo, meio e fundo. É basicamente como se fosse um funil em que no topo você tem um grande número de pessoas que estão envolvidas com uma grande gama de assuntos que tem alguma relação direta ou indireta com o seu tema principal, a sua especialização. No meio você tem pessoas que já te conhecem um pouco mais, que já estão aprofundadas na sua ideia e que já entenderam que você é uma autoridade e pode ajudá-las a resolver o problema. E no fundo você tem aquelas pessoas que já estão prontas para comprar, aquelas que entenderam que não existe um lugar melhor para estar do que na sua companhia e que não existe uma pessoa melhor para ajudá-las do que você. Mas como é que você pode implementar esse conceito de topo, meio e fundo na prática e como você vai conseguir encaixar os seus conteúdos nesse contexto para que eles gerem esse resultado que eu estou mencionando? O primeiro ponto é entender que no topo você vai criar conteúdos introdutórios, que têm o objetivo de chamar a atenção. São conteúdos que por natureza são mais rasos mesmo, e não tem nenhum problema nisso. Aqui o objetivo é introduzir o assunto, aqui o objetivo é chamar a atenção e não educar e informar. E aí você precisa se fazer uma pergunta. Eu tenho esse foco de trabalho, aqui é que se concentra o centro da minha comunicação. Mas quais são os assuntos que orbitam esse meu assunto principal, que podem ser afetados indiretamente pelo meu trabalho ou por aquilo que eu faço? Peguemos aqui o exemplo de um personal trainer que trabalha na sua maioria com pessoas que querem ter mais saúde, que querem emagrecer, que querem construir músculos. Quais são os assuntos em torno do assunto musculação, por exemplo, que não estão associados apenas com construção de musculatura e emagrecimento? Será que musculação pode ajudar a pessoa a pensar melhor? Será que musculação pode ajudar a pessoa a desempenhar um trabalho melhor? Será que a musculação pode ajudar a pessoa a regular os hormônios? Será que a musculação pode ajudar a pessoa, regulando os hormônios, a diminuir o estresse e a ansiedade? Todos esses são assuntos que giram em torno desse assunto principal, que é a musculação, que geralmente é abordado por um personal trainer, que ele pode incorporar na comunicação como conteúdos de topo, uma vez que ele atraiu as pessoas por esse interesse geral sobre estresse, sobre ansiedade, sobre ir melhor no trabalho, sobre até ganhar mais dinheiro. Ele vai pegar as pessoas que vieram por esse assunto e vai mostrar, olha, se você quer reduzir o estresse, uma das melhores formas de fazer isso é a musculação. Porém, como ele não está preso apenas ao contexto de exercícios, ele tem uma gama de assuntos muito maior, ele consegue ter muito mais pessoas chegando nesse topo, sendo atraídas até ele, e agora ele pode implementar o segundo passo, que é o meio, que é onde ele vai mostrar por que a musculação pode ajudar, por que ela pode ajudar a ser mais produtivo, por que ela pode ajudar a pensar melhor, a regular hormônios, a diminuir o estresse, diminuir a ansiedade. Agora ele vai dar o porquê, e esse porquê geralmente é um pouco mais profundo, gerando para ele credibilidade, gerando autoridade, fazendo com que as pessoas se conectem com ele e entendam que ele é a melhor pessoa para ajudá-las.
E uma vez que ele gerou essa conexão, que ele mostrou os porquês, que ele mostrou que ele é uma autoridade, agora que a pessoa já o conhece e deu atenção para ele, ele vai para o fundo. Essa comunicação de fundo de funil, ela é uma oferta, ela não é um conteúdo necessariamente, ela é uma proposta. É simplesmente, agora que você atraiu a pessoa, que você conectou a pessoa, você falar, compre essa solução que eu tenho, porque aqui você vai ter o meu acompanhamento, meu olhar individual, ou um cuidado muito maior, ou uma forma prática já mastigada para você pegar e executar. Mas tem um ponto que é muito importante, não adianta só atrair com conteúdos rasos se você não consegue gerar nenhum tipo de conexão e responder os porquês da pessoa. Não adianta você responder os porquês se você não consegue atrair e também não faz nenhum tipo de oferta. Não adianta ofertar se você não atraiu ninguém, não conectou com ninguém. Então cada uma dessas etapas são essenciais, elas funcionam simultaneamente, porém são feitas com tipos de conteúdos diferentes. Então considere dividir os seus conteúdos e a sua comunicação, certo número para o topo, certo número para o fundo e certas ações e comunicados para o fundo. Se você vai produzir 10 conteúdos, divida-os, que seja 3, 3 e 4, 4 conteúdos para atração, 4 conteúdos para gerar conexão e 4 chamadas ali no fundo para a pessoa comprar algo de você e você está constantemente oferecendo. Mas como todos os dias você está atraindo novas pessoas, se conectando com novas pessoas também estarão prontas para comprar. Portanto, você nunca pode parar de atrair, assim como nunca pode parar de se conectar, assim como nunca pode parar de oferecer. Se você não oferecer, as pessoas não vão comprar. Se você gostou desse conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal e assistir esses próximos vídeos que eu estou deixando aqui no recomendado. Tem inúmeros conteúdos aqui para você poder se aprofundar, então vá lá, se inscreva, assista esses próximos vídeos e nós nos vemos aí nos próximos vídeos. Vai lá!